Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer um tema: comunicação não violenta. É esse livro aqui, de Marshall Rosenberg. Cadê? É esse livro aqui. E bom, esse livro me ensinou muitas situações de compreensão, né? Situações de compreensão, né? Primeiramente, que é notável que é preciso se colocar no lugar do outro, né? Com empatia, para entender mais esse universo do outro, esse universo de nós mesmos, né? Também. E com isso, a gente vai atendendo às nossas necessidades, a gente vai compreendendo os nossos sentimentos e disso, sabendo o que a gente necessita ou não, né? Então, uma das coisas que é interessante pensar é que quando uma pessoa às vezes vem de forma agressiva falar com você, geralmente ela está pedindo amor, ela está pedindo um momento assim de clique para ela lembrar de quem ela é, né? Que ela não é uma pessoa agressiva, que ela não é uma pessoa com problemas e tal. Ela é uma pessoa como você que precisa se lembrar de quem ela é e, portanto, ela precisa lembrar também da necessidade dela, do que ela necessita. É que a gente às vezes fica meio confuso, embaralhado, adormecido com as ilusões aqui do mundo e a gente esquece de quem é a gente mesmo, da nossa verdadeira natureza, do nosso verdadeiro ser. Então, às vezes a gente acaba sendo uma pessoa que vai lembrar a essas pessoas, ou a gente vai acabar cometendo esse erro adormecido e pedindo amor, né? E aí a gente vai nesse momento a gente precisa dissolver a inconsciência que tá rondando esse pensamento que tá conflitando aí, tá gerando esse sentimento e tudo mais, e aí dissolver isso em consciência para que a gente lembre de quem a gente verdadeiramente é. Sonhando junto com Deus, Ele concede tudo o que é necessário pra gente, né? Então, às vezes a gente precisa só lembrar da nossa necessidade ou lembrar da nossa emoção, o que a gente precisa sentir, o que a gente precisa lembrar dentro de nós mesmos, né? Então, uma das coisas é que às vezes a pessoa vem agressiva e ela não é agressiva, ela só tá pedindo um momento de lembrança de quem ela é. Porém, nessa que chega o outro de uma forma agressiva, inconsciente, adormecido, a gente não precisa também se desgastar com isso, né? Com esse tipo de ataque, né? Se tá sendo muito cruel pra gente nisso aí. O outro também tem que ter a sua parcela de responsabilidade e assumir os seus sentimentos, assumir que precisa mudar, assumir que a necessidade vai ser atendida, mas é necessário conscientização para uma nova forma de enxergar a situação, né? Ou aquilo que está conflitando, né? Então, uma das coisas também é a responsabilidade, então, empatia, a responsabilidade, o amor, a compaixão, né, pelo que a gente vai ouvir e receber do outro, também é uma troca mútua de compaixão e tudo mais. E também temos a observação, né? Porque às vezes a gente não observa de fato
o que está acontecendo no fato, né? A gente interpreta, faz um monte de projeção maluca na nossa cabeça, e aí a gente acaba achando que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? A gente viu de alguma forma em algum lugar tais semelhanças com isso e aquilo, mas será que a gente enxergou realmente de fato? Será que a gente foi lá para saber o que realmente aconteceu? É isso que a gente tem que, né, ser apurado a enxergar fundo o que realmente é, o que realmente aconteceu, qual é o fato, e não as interpretações loucas da nossa cabeça, né? Ou as projeções que a gente mesmo põe no outro, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, uma boa observação clara, comunicação também, comunicação clara, a gente tem que dizer a necessidade da gente de forma clara, a gente tem que dizer como a gente está se sentindo de forma clara. Olha, eu fui excluído aqui, eu fui excluído, não dá para alguém atender a minha necessidade de ser ouvido, de ter atenção, de tipo, de eu buscar algum tipo de ajuda, porque eu realmente estou sem norte e tudo mais, né? É isso que a gente tem que colocar para fora também, as nossas necessidades, e ser olhado com compaixão e empatia também, né? Então, esse livro que eu li, Comunicação Não Violenta, foi um momento assim que eu estava lendo e eu estava passando por muitos, como se diz, situações na minha vida que era necessário eu começar a saber me expressar melhor, eu ter abertura para me expressar melhor ali, né, no meio onde eu estava. Eu estava na faculdade, senti que era muito confuso, um monte de consciência, de vários graus de consciência conflitando ali no entendimento e tudo mais da pedagogia. E aí, uma das coisas que a gente tem que ver é o fato, né? O fato. O que aconteceu de fato ali? Tinha muitas consciências com ideias e compreensões em níveis diferentes. Aquilo lá estava me atordoando. Eu não conseguia empaticamente atender a todo mundo ali, tipo assim, se eu convivesse ali com todo mundo, toda hora uma pessoa, conviver com um grupo diferente ali, aquilo lá era muito sobre-humano. É isso, porque você compreender diversos graus de consciência e passar por todos aqueles grupos lá de faculdade que estavam em diferentes graus de compreensão, era curioso, era de ser observador mesmo, assim, sabe? Só que eu também sentia empaticamente muitas coisas dentro de mim que eu não pude me comunicar ainda sobre o que eu estava sentindo e o que eu estava passando naquele momento. Não chegou nenhuma pessoa empaticamente para me ouvir, mas eu estava cheia de inconsciente coletivo, né, em uma só pessoa. O inconsciente coletivo estava em uma só pessoa para aguentar toda a demanda ali, né, toda a demanda de um lugar só. Então, às vezes é meio complicado. Eu acho que quem é autista, agora que teve, né, conscientização do autismo e tudo mais, mais pessoas podem se conscientizar aí do tema comunicação não violenta, trazer para as escolas, porque acho que vai ser uma forma de incluir essas pessoas também para se comunicar e falar as tratativas necessárias que precisam ser feitas, né, dentro do interior das pessoas, né. Acho que o autismo, né, que a gente precisa conscientizar agora,
é uma situação assim que envolve muita empatia. O autista tem muita empatia. E ele sente graus diferentes de consciência em torno dele. Então, tipo, é meio que você ser uma esponjinha, assim, e você colocar água e toda hora ter que espremer a água da esponja. Aí vem mais água. Aí toda hora tem que espremer a água da esponja. Só que no sentido que acontece com o autista, é que sempre vem água na esponja, e a esponja não é espremida nunca. E aí o que acontece é que fica sobrecarregado e ele explode, ele grita, ele faz aquilo tudo. Por quê? Porque sobrecarregou e ele precisa de uma pessoa que faça arte com ele, que faça terapia junto com ele, para que ele possa estar descarregando essa água na expressão dele, para que ele possa sobreviver, né? Sobreviver disso, né? Ele é uma esponja, ele é um serzinho assim que, como animais, sabe? Animais também são assim. Se a gente pôr muito estímulo lá de agressividade e tal, o bichinho se estressa também, né? Então é um espelho, né, gente? É muita empatia que esses bichinhos, que os autistas também têm. Então é assim, uma situação que você precisa verificar logo isso no século XXI, né? Porque muitas crianças são espelhos dos pais, espelhos da sociedade, espelho disso, e você acha que o problema tá nela. Não, às vezes tá em você que tá projetando na criança. A criança tá sendo uma tela em branco que você tá projetando na criança. Então, muitas vezes aquele excluído lá, tá excluído, não sei o quê, não gosta de falar, não é isso. A pessoa às vezes é muito, mas muito sociável, só que ela vai sobrecarregar tanto, que ela nem chega a se conectar com você, né? Então é isso que a gente tem que pensar, em se conscientizar mais, né, sobre essa comunicação não violenta, porque é um pedido de amor. É um pedido de amor quem vem com agressividade, mas também olha para suas sombras, olha para você, olha para os seus sentimentos, né? Primeiramente, antes de descarregar em uma tela em branco, antes de fazer projeção de uma doença numa pessoa, né? Então é isso que eu preciso falar para vocês. E uma situação é a seguinte: a comunicação não violenta é uma situação assim que envolve responsabilidade de ambas partes, né? De quem tem a empatia e quem não tem a empatia, né? A quem não tem a empatia, tá na hora de se conscientizar, eliminar as culpas inconscientes, eliminar os inconscientes coletivos da sua mente e começar a correr atrás de expandir essa consciência. É isso, gente. Eu tô falando a verdade. E assim, eu gostaria de ter tido uma outra experiência em toda a minha vida, sem tanta conflito de comunicação, né? Se eu tivesse expressado essa minha necessidade, olha, eu gostaria de ter menos conflito na minha comunicação. Acho que resolveria muita parte da minha vida, dos meus traumas, das minhas situações mentais. Com certeza teria sido de outra maneira se a gente tivesse se conscientizado do que a gente sentia, expressado nossa necessidade e empaticamente ser atendido no grau
da situação necessária pra gente, né? Com a demanda que a gente precisava. Mas assim, tá na hora da gente olhar com mais amor, né? Tá na hora da gente olhar com mais amor isso. Porque sabedoria a gente já tem. A empatia a gente já tem. A ação a gente já faz. Agora realmente tá precisando colocar a intenção da emoção, né? Da emoção do que é sentir a compaixão, do que é sentir a centelha divina em você, né? Querendo ajudar alguém que está se conscientizando, está nos primeiros passos para se conscientizar de quem realmente ele é, né? Então eu fico por aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.